Glória a Jesus. Abra sua Bíblia, Salmo 133. Quem encontrou, diga amém. Salmo 133. São apenas 3 versos deste salmo. E está escrito assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Curva a sua cabeça. Querido Pai, temos a plena consciência que estamos na Tua presença. Presença essa que é santa, poderosa. Neste momento, Senhor Deus, queremos ministrar a Tua palavra. Senhor Deus, usa-me nesta noite como canal para fazer chegar uma palavra, Pai querido, rema, que gere fé no coração dos Teus filhos. Quero também te pedir que o Teu Santo Espírito venha trabalhar em cada coração, para que seja terreno fértil para receber esta palavra e gerar fé nos seus corações. Te oramos por Jesus. Amém. Amados irmãos, não se doutrina em Salmo. Não se doutrina em Salmo. Salmo, ele é um inário, inspirado, isso é certo. O objetivo do Salmo é louvar ao Senhor. Assim como Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um relato histórico do início da igreja do Senhor. Nós não podemos usar Atos como para doutrinar, porque se assim fosse, nós teríamos que ensinar os irmãos, cada vez que aceita Jesus, aquele que aceita Jesus deveria vender seus bens, depositar nos pés dos ministros do Senhor, mas não é assim. Mas existem verdade, claro, é a palavra do Senhor, e nós podemos usá-la para embasar a doutrina ou o ensinamento da palavra do Senhor. Se pode usar salmo para pregar, não há problema. Você pode usar a aplicação do salmo, mas geralmente não para doutrinar. Mas, nesta noite, eu gostaria de trazer o fundo histórico desta passagem. Passei a semana refletindo sobre o fundo histórico do Salmo 133. Tem uma verdade preciosa para os nossos corações. Por isso, gostaria de intitular esta mensagem como o valor da comunhão. Você pode repetir comigo? Da comunhão. Glória a Deus. Ao ler simplesmente o Salmo 133, nós não conseguimos mensurar a profundidade da inspiração de Deus para Davi quando compôs esse salmo. Mas quando nós observamos, amados irmãos, pela perspectiva histórica, nós compreendemos a profundidade desta afirmação de Davi, deste Salmo 133. Eu costumo dizer que se pode ver a história sobre 2 perspectivas. Uma, sobre daquele que viu de fora. Quem foi que viu de fora? O escritor, o cronista, o escriba, aquele que registrou a história. Ele viu os fatos de fora. Mas se você vai nos Salmos, amados irmãos, você consegue ver a história sobre a perspectiva interna daquele que estava vivendo a história. E é isso que eu gostaria de passar para os irmãos nesta noite. Davi, muitas vezes perseguido por Saul, se viu em aperto. E aí nós vamos no Salmo e lá está: levanto os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Você vê alguém que está sob aperto, procurando socorro. E ele sabe com toda certeza que o seu socorro vem de Deus, dos céus. Bendito seja o nome do Senhor. Aí você tem um fato pela perspectiva daquele que está vivendo. Quando nós olhamos para Davi, nós vemos um homem sólido, um guerreiro forte. E nós não imaginamos que Davi se desesperava, que Davi se afligia. Mas quando você vai nos Salmos, você vê um coração aflito de alguém que estava sob aperto, mas que confiava no seu Deus. Pessoas como Joabe, homens sanguinários e valentes,
jamais seguiria um homem se não visse naquele homem um papel de um líder, um homem sólido, um homem valente. Se os seus líderes, ou seus liderados, olhassem para ele e vissem um menino, porque de fato era um jovem, 20 e poucos anos de idade, e visse insegurança, instabilidade, aqueles homens jamais o seguiriam. A palavra de Deus nos cita pelo menos 300 valentes. E desses 300, 33 também, esses homens jamais seguiriam um líder, se não visse naquele líder uma inspiração para a sua vida. Mas quando nós vamos no Salmo, nós vemos um homem desesperado, um homem medroso que diz: Senhor, eu sou como uma criança desmamada na tua presença. Mas ele era assim diante de Deus. Mas quando ele saía ali da presença de Deus, ele se mostrava como um homem firme, forte, sólido. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui nós já podemos tirar alguma lição para a nossa vida. Sabe qual é? Nós não precisamos ser mais do que aquilo que nós somos. Muitas vezes nós queremos ser super-homens. Nós podemos enganar os outros, mas não podemos enganar a Deus. Às vezes nós queremos enganar até nós mesmos, exigindo de nós muito mais do que o que nós podemos dar. E é por isso, amados irmãos, que vem muitas vezes o desespero. Pastores se enforcam, porque ele se sentia obrigado a dar uma resposta que ele não tinha para dar. Fazer algo que não era para ele fazer, porque ele não é Deus, ele é homem. O que nós precisamos entender, que para fora nós devemos ser forte, não murmurador, não reclamão, não chorão. Mas quando nos voltamos para a presença de Deus, nos mostramos como é para Ele. Senhor, Tu sabes, sou completamente dependente de Ti. Se me espremer aqui, Senhor, não sai nada. Mas eu confio em Ti, Senhor. Minha dependência está em Ti, Senhor. O meu socorro vem de Ti, Senhor. Tu és o meu galardão. Tu és a minha torre forte. Tu és o meu escudo. Bendito seja o nome do Senhor. Se assim nós fizermos, amados irmãos, quando nós nos levantarmos, sim, nos levantaremos como líderes exemplares, como homens inspiradores, porque haverá dentro de nós a força de Jeová. Bendito seja o nome do Senhor. Este Salmo 133, eu simplesmente me deleito no que o Senhor tem me mostrado neste Salmo. E tudo começa, amados irmãos, com o povo lá no Egito. Nós devemos voltar 3.500 anos aqui na história para nós entendermos esse salmo. 3.500 anos atrás o povo estava escravo no Egito, oprimido por Faraó. E o negócio era sério. Eles não tinham tempo nem para fazer menino, mas faziam. E a ideia era essa. Eles não tinham tempo nem para se coçar. E a ideia era essa. Eles não poderiam ter tempo para pensar em fugir, para pensar em se rebelar. Então a opressão de Faraó sobre a vida do povo hebreu era grande. E eles, espremidos ali pela opressão, clamam ao Senhor dos exércitos e diz: socorre-nos, Senhor. Deus ouve a oração do povo, levanta um líder. E esse líder chega com uma mensagem: Deus vos dará uma terra que emana leite e mel. Deus tira o povo da terra do Egito, entra no deserto. Deveria em 3 meses chegar na terra, mas devido à desobediência o povo ficou dando volta 40 anos. Mas Deus é fiel, porque fez o povo hebreu, descendente de Abraão, Isaque e Jacó, entrar na terra que ele havia prometido. Então finalmente, depois de 40 anos, está Josué agora liderando o povo para passar o grande Jordão. Os sacerdotes levantam a arca nos seus ombros, caminham adiante, e à medida que vai tocando na água do Jordão, as águas vão recuando. A trombeta toca, o povo se coloca a posto e começam a marchar para tomar posse da terra que Deus prometeu. Terra que mana leite e mel. Terra que mana leite e mel. Bendito seja o nome do Senhor. Toma a primeira cidade, cidade de Jericó. Cai milagrosamente as muralhas. Campanha contra Ai, subestima o inimigo, não consulta Deus, perde, mas depois vence. E durante muitos anos, o povo sob liderança de Josué lutou e conquistou, lutou e conquistou. Porém, o tempo passa, Josué agora está velho, não conseguiu conquistar toda a terra que havia sido prometido por Deus. Então qual a atitude que Josué toma? Começa a repartir a terra. Ei, Judá, essa é a tua herança.
vai e toma posse dela. Ei, Benjamim, essa é a tua herança, vá lá e tome posse. Benjamim, Levi era a possessão deles era o Senhor, não tinha herança. Isacar, Manassés, Efraim. E dentre as heranças de Judá, amados irmãos, havia uma cidade, na verdade uma fortaleza, chamada Cidade dos Jebuseus. Jebus é o nome da cidade. Uma fortaleza intransponível. Judá agora parte para tomar a cidade, para possuí-la. Avança o povo, os filhos de Judá. Chega diante da fortaleza. Na fortaleza é cercada por 2 vales. Vale de Cedron, Vale de Rinom. Está construída sobre uma colina e ainda mais tem uma muralha enorme. Judá peleja, não consegue vencer, desiste. Tenta outra vez, não consegue. Jebus passa então a ser herança de Benjamim. Benjamim tenta, não consegue também. Então Jebuseus passa a habitar juntamente com os hebreus, com os filhos de Israel. Passa o tempo, o povo pede um rei para si. Samuel, queremos um rei que vá e peleje as nossas batalhas por nós. O povo insiste, escolhe Saul. Saul começa a reinar sobre as 12 tribos. Mas Saul era um homem precipitado, um homem desobediente. Ofereceu um sacrifício, não competia a ele. Peço atenção aos irmãos. Põe atenção na palavra. Saul é rejeitado. Seu reino é rasgado. Finalmente, numa batalha contra os filisteus, Saul e Jonatas é morto. Davi, que havia sido ungido já, é aclamado rei sobre Judá. Vai governar desde Hebrom. E sobre as 11 tribos fica Isbosete, filho de Saul. Nunca houve ordem. Nunca houve ordem política, social nem econômica. O povo era uma desordem. Eles se lutavam entre si. Mas finalmente, o reino sai das mãos de Isbosete, depois que ele é morto por 2 servos. E agora as 11 tribos vêm aclamar Davi como rei. Te queremos como rei sobre nós. Davi em nenhum momento foi reivindicar isso para ele. Em nenhum momento. Sabe por quê? Porque Davi sempre confiou no Senhor. Se é meu, vai vir para minha mão no tempo certo. Você tem promessa de Deus? Não brigue por ela. Não cause confusão por ela. Não discuta por ela. Espere, Deus é fiel. No tempo certo, Ele vai entregar na sua mão. Bendito seja o nome do Senhor. A primeira atitude, amados irmãos, de Davi foi tomar a fortaleza dos Jebuseus. E diz a palavra do Senhor que ele parte agora, com as 12 tribos, ele parte para tomar a cidade de Jebuseu, dos Jebuseus, cidade de Jebus. E ele peleja. E quando chega lá, amados irmãos, está aqui Davi com seu exército. Os Jebuseus desdenha de Davi. Chega lá, olha por cima da muralha. Ei, Davi, para te expulsar daqui, basta os aleijados, os cegos e aleijados. Eles não acreditavam que Davi pudesse tomar a fortaleza. Por quê? Porque já haviam tentado outras vezes e não havia conseguido. Mas agora era diferente. Sabe por quê? Porque havia unidade, havia comunhão. Uma palavra profética para a tua vida nesta noite. Tem bênçãos que só vai chegar na tua vida quando houver unidade e comunhão na tua casa, no teu matrimônio, na tua família. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Existem muitas bênçãos de Deus que ficam impedidas porque não existe comunhão, porque não existe unidade. E Deus está esperando o momento que você se entenda no seu matrimônio. Deus está esperando o momento que você se entenda no seu ministério. Deus está esperando o momento que você se entenda na sua família. Deus está esperando que você se entenda na sua equipe, para que Ele possa derramar as bênçãos sobre a tua vida. Tem uma passagem, uma
afirmação de Pedro. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Abra sua Bíblia aí. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Todos encontraram? Diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Tem gente que ainda vive ainda no tempo de Deuteronômio, daquela época quando a mulher era considerada propriedade, né? Assim como o jumento, né? Então acha que não deve pedir desculpa à mulher, não deve se reconciliar com a mulher. E o que é que Pedro está dizendo? Olha, cuida dela como cordeira, ela é tua irmã. Tem marido aí dando coice na mulher e vindo para a igreja, dizimar, tomar ceia. O que é que diz a palavra do Senhor? A bênção está impedida, porque faltou comunhão no lar, comunhão no seio da família, comunhão no matrimônio. Por que Davi conquistou a fortaleza, irmãos? Porque havia unidade. Por que não conquistaram antes? Porque era só a tribo de Judá. Por que não conquistaram antes? Porque era só a tribo de Benjamim. Mas agora era a tribo, as tribos do Senhor. Tribo do Senhor, as 12 tribos de Israel, unidas. E tomou a fortaleza bem facinho. Davi diz: aquele que primeiro subir será capitão dos maiorais. E Joabe, esperto, tem um canal que sai de Jerusalém, ainda está lá ainda, que sai dentro de um poço, por dentro das muralhas. Ele sobe por esse canal, sobe o poço, guerreia, abre as portas, o exército entra e toma a cidade. Davi é rei sobre Israel, governo sobre Jerusalém. Bendito seja o nome do Senhor. E o que é Jerusalém, amados irmãos? E por que ele é tão importante? Por que Jerusalém é tão importante? Primeiro, porque foi Deus que escolheu Jerusalém para que o seu nome ali fosse clamado, para que ali o seu nome fosse adorado. Se vocês lembrarem, lá em Gênesis, conta a história de Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, governava sobre Salém. Foi que houve? Não sei. Sei que os jebuseus tomaram, e a cidade passou a ser daqueles que pisam, que significa dizer Jebus, aquele que pisa. Pisavam a cidade santa. Mas no momento certo, Deus levanta o seu servo dentro de uma unidade para tomar de volta aquela cidade onde o nome do Senhor seria proclamado. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Depois de tomar a cidade, o próximo desafio de Davi era trazer a presença de Deus para a cidade. E falando de presença de Deus, queridos irmãos, põe atenção no que eu vou dizer. Se você quiser ficar entediado, não tem nenhum problema, mas escute essa palavra, porque ela é importante. Tem duas lições aqui fortes para a nossa vida. Davi foi buscar a presença de Deus para dentro da cidade. E quando se trata de presença de Deus, tem 3 tipos de crente. O primeiro tipo de crente é o crente Abinadab. A arca havia sido tomada pelos filisteus quando os filhos de Eli, Ofni e Finéas, levaram a arca para a batalha. Os filisteus ganharam a batalha, levaram a arca, depois foram castigados com a praga de hemorroidas, devolveram a arca, não quero ela aqui não, leva de volta. Chega na casa de Abinadab. Abinadab escolhe Eliezer para ficar cuidando da arca. Sabe quanto tempo essa arca ficou na casa de Abinadab? Irmãos, sabe quanto ficou? Quanto? 20 anos. 20 anos na casa de Abinadab. O que era a arca, irmãos? Vocês aí atrás, irmãos, o que era a arca? Era a presença de Deus. Era a presença de Deus. Era a presença de Deus. 20 anos na casa de Abinadab. E o que é que a Bíblia nos conta de extraordinário nesses 20 anos? Irmão Jean, o que é que a Bíblia nos diz de extraordinário?
que aconteceu nos 20 anos que a arca esteve na casa de Abinadab? Abinadab foi. Mas a Bíblia não relata. A Bíblia não relata nada excepcional. 20 anos, irmãos. E aí Davi vem com a sua comitiva. Vamos levar a arca. Carro novo, bois. Um dos filhos de Abinadab toca na arca, é morto. Sabe por quê? Porque estava acostumado com a presença de Deus. Quando nós nos acostumamos com as coisas santas, nós tomamos ela como comum. Aí queremos bater no pastor, queremos brigar com o líder de departamento, jogamos a palavra de Deus no chão, tomamos como nada. Sabe por quê? Porque nós nos acostumamos com o que é santo. Perde valor para a gente. Ele tocou na arca, ele sabia que não podia tocar na arca. Mas para ele era algo comum, afinal de contas, passou 20 anos na minha casa, né? Já sou íntimo da arca do Senhor. Não, morreu. Porque tomou como, irmãos, crente Abinadab. É crente que se acostumou a estar dentro da casa do Senhor e já não percebe que está na presença do Deus Todo-Poderoso. Você sabe o que acontece? O crente Abinadab, ele vem para a igreja e se senta nessas cadeiras como um mero espectador. Para ele, tanto faz estar sentado nessa cadeira como de frente de uma televisão. É a mesma indiferença. Ele não percebe, aleluia, que está na presença do Deus Todo-Poderoso. Aquele que pode mudar a realidade da sua vida. O que vai acontecer na vida do crente Abinadab? Nada. É salvo. Faz os rituais bem direitinho, porque eles faziam toda manhã. Ele conhecia quais eram os rituais. Então é ritualístico. Vem, senta, canta os treinos da harpa, lê, senta, mas não dá um glória a Deus. Não toma posse de uma palavra. Crente Abinadab. Segundo tipo de crente, crente Obed-edom. Depois que eles não conseguiram levar, deixaram a arca na casa de Obed-edom. Sabe o que aconteceu, amados irmãos? Conjecturando. Meu Deus, a arca do concerto está na minha casa. A presença de Deus está na minha casa. E agora eu vou ser abençoado, porque onde está a presença de Deus tem bênção de Deus. E ele começou a crer nesta palavra. O que aconteceu? Foi próximo a ele toda a sua família. Crente Abinadab, que vem para a casa do Senhor e fica atento, esperando uma palavra rema, uma palavra revelada, para tomar posse. Epa, essa palavra é para mim. Eu creio, 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 eu recebo essa palavra. Essa palavra é para mim, é para mim. Crente Obed-edom é o crente que não perde a oportunidade quando está na presença do Senhor. Porém, crente Obed-edom é o crente que está vinculado à prosperidade. Ele quer crescer, ele quer ser prosperado. Mas tem um terceiro crente, que é o crente Davi. Vamos ver aqui uma passagem bíblica. Leia comigo, por gentileza. 2 Samuel capítulo 6, verso 1 a 13, verso 13 e 14. Quem achar primeiro, lê. 2 Samuel capítulo 6, verso 13 e 14. 2 Samuel 6, 13 e 14. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava eles bois e carneiros cevados. 14. E Davi saltava com todas as suas forças. Com todas as suas forças. Diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Aleluia. Crente Davi, eu quero é adorar. Eu quero é adorar. Eu quero é adorar. Aleluia. É na consagração, eu quero é adorar. É na oração, eu quero é adorar. É culto da família, eu quero é adorar. Bendito seja o nome do Senhor. Não importa os bens materiais. Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, é Deus. Eu quero é adorar. Bendito seja o nome do Senhor. Está sendo aqui citado um relatório. E ele está adorando e dando glória a Deus. Está sendo dado os avisos. E ele está glorificando o nome do Senhor. Dá glória até com os avisos da igreja. Bendito seja o nome do Senhor.
Nós precisamos de mais crentes, Davi, que sabe que está na presença de Deus e sabe a importância de estar na presença de Deus. E não perde tempo, adora, aleluia. Mas pastor, é porque o senhor não sabe a luta que eu enfrento, eu sei. Todos nós enfrentamos lutas, todos nós enfrentamos dificuldade. Alguns não aparentam, mas todos enfrentam a mesma luta. E quando você começa a louvar o nome do Senhor, a sua situação muda. O clima muda. A tristeza vai embora. A tribulação abre caminho, aleluia. E você se levanta vencedor. Bendito seja o nome do Senhor. Que nós possamos ser crente Davi, crente que valoriza a presença de Deus. Davi traz a arca para Jerusalém. E a partir daquele momento, amados irmãos, as tribos de Israel, elas se reuniriam cada ano em Jerusalém para adorar o nome do Senhor. Agora Davi contempla aquela multidão de pessoas. Imagine comigo, irmãos. Você tem uma imaginação tão boa quanto a minha. Davi conquistou a cidade, Jerusalém. É uma colina. Aqui embaixo existem 2 vales. As muralhas de Jerusalém. O povo entrava. O povo acampava com cabanas de palha. O povo estava ali para adorar. O povo estava ali para agradecer. Bendito seja o nome do Senhor. E agora o rei Davi sai. Contempla aquela visão. O coração do rei estremece. E ele compõe o Salmo 122. Abre o Salmo 122 bem rapidinho. Bem rapidinho, Salmo 122, são só 9 versículos. Aqui tem o microfone. Glória a Jesus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Glória a Jesus. Irmãos, os jebuseus disseram assim para Davi: olha, vocês não entrarão aqui a menos que expulsem os cegos e os coxos. Lamentações capítulo 4, verso 12 diz assim: não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Agora o povo estava cantando: os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor até o testemunho de Israel para darem graça ao nome do Senhor. Aleluia. Eles disseram: não entra aqui nas portas. E agora eles estavam cantando: ei, nós já estamos dentro das portas. Nós entramos, nossos pés estão dentro das portas de Jerusalém. Agora nós subimos para dar graça ao nome do Senhor. O coração de Davi vibrava com isso. Por quê? Porque ele custou. A conquista lhe custou. E agora o povo, amados irmãos, reunido ali para buscar a presença do Senhor, Davi olhava aquela multidão adorando o nome do Senhor. E outra vez o coração de Davi é inspirado por Deus. E ele compõe o Salmo 133. O Salmo 133 foi composto dentro da visão de Davi, das tribos que subiam juntas e enchia Jerusalém de toda parte daquelas terras, de todas as tribos, para glorificar o nome do Senhor. Davi sabe o quanto custou essa conquista para ele. Davi sabe os tempos que ele sofreu de perseguição, de lutas. Deus havia colocado no coração de Davi um desejo pela unidade, porque o nosso Deus é o Deus da comunhão, o Deus da unidade. Mesmo debaixo do regime de Saul, nunca houve unidade, nunca houve uma comunhão de fato.
Mas agora Davi havia conquistado isso, aleluia, porque Deus o havia ajudado. Estavam as 12 tribos ali junto, adorando o nome do Senhor. E o Espírito Santo inspira a compor o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia. É como um azeite que desce sobre a cabeça e a barba de Arão até as suas vestes. É como o vale do Hermon. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui existem verdades. Que verdade é essa, pastor? Que a comunhão atrai, aleluia, a graça e a unção de Deus sobre a sua igreja. O óleo do azeite se refere, amados irmãos, ao azeite da unção, que era proibida a confecção para o uso pessoal. Era usado apenas para santificação. Arão foi santificado, foi separado pela unção do azeite santo. O que quer dizer isso, pastor? Que o azeite, ou seja, a unção do Espírito Santo, te habilita, aleluia, a ser um representante diante dele. Nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, aleluia. Você pode se colocar diante do mundo, por quê? Porque a graça e a unção de Deus, que é atraída pela comunhão, está sobre a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. A comunhão nos santifica e nos habilita a apresentar o povo diante de Deus. Davi também compara, amados irmãos. Ele diz primeiro que é bom e é agradável. A comunhão, ela é boa e ela é agradável. A palavra boa é a mesma palavra que Deus usou em Gênesis para dizer que aquilo que ele criou era bom. Tov, em hebraico. Quer dizer, é útil, é agradável, tem importância, tem necessidade. A comunhão no meio da igreja, ela é fundamental. Você sabe por que o inimigo tem levantado pessoas para destruir a comunhão? Porque a comunhão, ela traz a bênção de Deus como um orvalho que caía sobre o monte Sião. Este orvalho, ele trazia produção, fruto. A terra era seca, mas quando amanhecia o dia, é como se tivesse chovido. O vale de Hermon sobre o monte Sião trazia produtividade, trazia prosperidade, trazia refrigério. Assim, amados irmãos, é como o Espírito Santo vem sobre a igreja do Senhor, fazendo-a frutífera, trazendo refrigério para a nossa alma. Assim o Espírito Santo, ele vem como um orvalho, permeando cada parte da nossa vida, aleluia. Cada área da tua vida é regado pelo orvalho do Espírito Santo. Naquela época eles dependiam de duas chuvas. Chuva seródia e a chuva temporã. Era a seródia ou era a temporã que amadurecia os frutos? A seródia. A fruta seródia. A chuva seródia. Quando ela vinha sobre a plantação, ela amadurecia o fruto e tornava apto a colheita. Assim é o Espírito Santo quando vem sobre nossa vida. Mas para que isso aconteça, amado irmão Gerardo Júnior e obreiros, é necessário que haja comunhão. O inimigo tem trabalhado para destruir a comunhão. E muitas vezes eles usam pessoas que estão no nosso meio. E eu tenho verificado, amados irmãos, escute o que eu vou lhe dizer. O diabo tem usado pessoas dentro da igreja, muitas vezes irmão nosso, para semear contenda, dissensão, disse-me-disse, para acabar com a cumplicidade da igreja, com a comunhão da igreja, com a unidade da igreja. E eu tenho observado que na maioria das vezes usam pessoas que não têm compromisso com a obra do Senhor. A gente observa e vai fazer uma observação na vida da pessoa. Estou falando sério. Normalmente ele usa pessoas que não são dizimistas, não são ofertantes, não contribuem nunca em nenhuma obra, nunca está no evangelismo, nunca está na campanha, nunca está em nenhuma construção, é crítico, é quem sabe de tudo. Na maioria das vezes são pessoas assim, que semeiam contenda entre os irmãos, para acabar com a unidade da igreja, para acabar com a comunhão da igreja, e consequentemente, a igreja fica impedida de muitas bênçãos do Senhor que vem por causa da comunhão. Amém? Tudo isso, amados irmãos, como resultado da comunhão sobre a igreja do Senhor. Comunhão, do grego koinonia.
tem um amplo significado, mas quer dizer juntos, compartilhando do mesmo propósito, compartilhando de um mesmo ideal, de uma mesma visão. Davi conquistou a fortaleza dos jebuseus, sim, mas quando ele conseguiu colocar a mesma visão para o povo, vamos conquistar aquela fortaleza, vamos fazer daquela fortaleza uma cidade para o nosso Deus, vamos levar a arca para aquele lugar, ali nós clamaremos o nome do Senhor, ali qualquer israelita em qualquer lugar do mundo, basta se voltar para ela e orar, e a nossa voz será ouvida pelo nosso Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude a pelejar em favor da comunhão, que nós sejamos pontes e não divisores. Para concluir, conta uma fábula que um jovem serralheiro, marceneiro, ele chega na fazenda pedindo emprego, bate na porta. O dono da fazenda abre e diz: o que é que você quer? Ele diz: eu quero emprego. O que é que você sabe fazer? Eu sou construtor, eu faço móveis, eu trabalho com madeira. Ah, muito bem, então trabalho para você. Está vendo aquela madeira ali? Estou. Você vai pegar aquela madeira e vai construir uma cerca perto deste ribeiro. Porque este ribeiro aí foi aquele meu irmão que mora do outro lado que abriu. Nós tivemos uma discussão, ele pegou uma máquina e abriu aqui esse córrego. Agora você vai pegar aquela madeira e vai construir uma cerca. Eu quero uma cerca ali. Eu vou na cidade e quando voltar, eu quero ver essa cerca pronta. Ele foi e o serralheiro foi trabalhar. Muitas horas depois, o dono da fazenda retorna. E quando olha, não tem uma cerca, tem uma ponte. E ele vai sobre aquele cidadão e diz: eu não mandei você construir uma cerca e não uma ponte. E nesta hora, quando ele discutia com o serralheiro, o irmão dele vem de lá para cá, chorando, de braços abertos, e o abraça. E disse: meu irmão, como fui mal com você. Nós discutimos, é certo. E eu fiz esse córrego. Mas você é tão bom, meu irmão, que construiu uma ponte para que nós pudéssemos nos reencontrar. Que nós possamos ser construtores de ponte, amados irmãos, unindo as pontas e preservando pela doce comunhão do Espírito Santo no meio da igreja. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, manjando e louvando ao Senhor. Curva a sua cabeça. Querido Senhor, temos ministrado a Tua palavra, Pai querido, que ela possa ser recebida no coração dos Teus filhos. Temos presenciado, Pai querido, em muitos lugares, o prejuízo que o inimigo tem trazido para o seio da Tua igreja, quando ele semeia a dissensão, o desentendimento. Aleluia, mas o Teu Santo Espírito tem trabalhado pela união da Tua igreja. Eu Te louvo por isso, Senhor. Abençoa os Teus filhos, que nesta noite nós venhamos a ser constituídos construtores de ponte. Aleluia. A palavra sacerdócio nós entendemos que é pontífice, que quer dizer construtor de pontes. Que nós possamos ser verdadeiramente sacerdotes, aleluia, pessoas que ligam homens a Deus, através da Sua palavra, aleluia, através do testemunho e através do Teu amor em nossa vida. Te oramos por Jesus, amém.